de mão estendida para cá, nós já sabemos que o Senhor colocou a palavra já no coração do seu servo, porque se não colocou até agora, não é isso, pastor Flávio? Pode mudar só e tu pega o microfone, porque Deus age até nos últimos milésimos de segundos. É isso mesmo? É verdade. Milésimos de segundos, porque o Senhor tem todo o poder, né, pastor? Glória a Deus. Senhor, soberano e exaltado Deus, aqui está o teu servo, o evangelista Jefferson, ao qual o Senhor escolheste nesta data de hoje para estar ministrando a tua palavra aos nossos corações. Eu creio que o Senhor, meu Pai amado, já depositou em seu coração a palavra para ele transmitir aos nossos corações. Usa na ousadia do teu Espírito Santo e fala conosco mediante o teu querer e a tua vontade. Isso é o que nós te suplicamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor, recebendo o certo. Glória a Deus. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos são gratos a Deus? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Por esta noite e por essa oportunidade. Amém? Meus irmãos, Ô glória. aleluia. Glória a Deus. Sou muito feliz, grato a Deus por esta noite, por esta oportunidade de estar mais uma vez nesta casa de oração. Amém? Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Damião, a missionária Janaína, todos os obreiros. Sempre fico feliz em estar na casa de Deus e estar ladeado com nosso querido amado irmão, amigo, pastor Flávio. É muito regozijante. Amém? Grande amigo íntimo. Glória a Deus. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente cada vez mais. E toda a igreja de Jesus. Amém? Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Amém. Que Deus abençoe também os irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Abra comigo no título desta campanha, eu não quero fugir do texto. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Irmãos, eu confesso para os irmãos que nós, como cristãos, temos que viver, ou ao menos o mínimo, se esforçar para viver uma vida de santidade, Aleluia. de santificação a Deus. Mas eu confesso com toda sinceridade, sem demagogia nenhuma, que quando nós entramos aqui, pela primeira vez que eu dobrei os meus joelhos, eu senti algo diferente, Aleluia. especial. Porque, irmãos, se existe um dos princípios que Deus requer de nós, é exatamente esse propósito de 7 dias, a santificação. E Deus, vendo isso, plantando ele nos nossos corações, no coração do nosso pastor, da nossa missionária e de toda a igreja, ele se alegra mais ainda, e a sua graça ela vem, se manifesta. E eu confesso para os irmãos que eu estava lutando e eu estou lutando para o meu coração ser cada dia mais puro. Aleluia. Mas no decorrer do culto eu estou sentindo que ele está sendo mais limpo. Glória. Eu estou sentindo que ele está sendo mais purificado. Eu estou sentindo que ele está sendo mais inundado com a graça e a misericórdia de Jesus para nos purificar e nos santificar. Hebreus 12, 14 nos diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, que
nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Por ela muitos se contaminam. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar. Não feche a sua Bíblia. Nós precisamos ser igual os irmãos de uma cidade no sul da Europa, onde o Evangelho chegou pela primeira vez. Paulo, na sua viagem missionária, vai chegar na Europa, porque alguém, uma certa mulher, vai estar em oração. Esta mulher é Lídia. E quando alguém está em oração sincera, a resposta de Deus. Aleluia! E esta mulher orando, Deus vai enviar em sonhos para Paulo um varão dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Resposta de oração de uma única mulher, que através dela houve um dos maiores avivamentos no sul da Europa naquela época, onde os carcereiros foram salvos, aonde aquela jovem foi liberta, aonde aquela mulher hospedava os missionários, fruto de oração, fruto de um coração verdadeiro, fruto de um coração sincero. Aleluia! Trouxe resposta para o sul da Europa. E o primeiro avivamento aconteceu em Tessalônica, em Éfeso. E quando chegou em um local chamado Bereia, Paulo está pregando. Mas o que nos chama a atenção é que Paulo vai dizer que quando ele pregava, os cristãos não engoliam tudo que oferecia para eles, mas eles ficavam com a Bíblia aberta para ver se o que Paulo estava dizendo era verdade. Pois naquela época já havia muitas heresias, muitas seitas, muitos enganadores, muitos que falavam em nome de Deus, mas Deus estava longe, porque não havia sinceridade, não havia palavra, não havia santificação. Diferente desta noite, que você entra por aquelas portas, mas você sente o Espírito Santo envolver a tua alma, envolver o teu coração, envolver o teu espírito, aleluia, e te fazer sentir-se mais próximo da misericórdia e da graça de Deus. Aleluia! Bendito é o Senhor Jesus. Aleluia! Então, quando alguém estiver pregando, quando você estiver ouvindo alguém, não feche a tua Bíblia, fica analisando para ver se aquilo que estão falando é verdade. Aleluia! Tendo visto isso, vamos à palavra de Deus. Queridos irmãos, onde nós acabamos de ler agora aos Hebreus, para nós entendermos esse texto, é preciso nós entendermos o contexto, é preciso nós entendermos quem escreveu ou qual foi o motivo de ter escrevido, qual foi o propósito. E quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, ela vai nos fazer uma alusão. Dizem alguns estudiosos que talvez a carta aos Hebreus poderia ser incluído o 6º livro do Pentateuco, ou seja, quando Deus ele vai dar as ordenanças para o seu povo que sai da terra do Egito, Deus ele vai dar leis, mandamentos, estatutos, para que o povo assim viesse a prosperar, para que o povo assim viesse a ser abençoado, e sobre todas as coisas ter consigo a presença de Deus. Quando Deus chama o seu povo para peregrinar no deserto, Deus vai dizer aleluia para Moisés, dando uma ordem para que o povo pegasse emprestado ouro, pegasse pratas, pegasse coisas emprestadas dos egípcios, para que fossem ao deserto para adorar ao Senhor. Mas quando chega dentro de Israel, Deus vai usar Moisés e dar uma ordem categórica para o povo, dizendo: tirai de sobre vós os vossos atavios,
tirai de sobre vós aquilo que estamos pendentes, purificai-vos e santificai-vos, porque nós vamos adorar não ao Deus dos egípcios, nós vamos adorar não, aleluia, ao Deus Sol, o Deus Ra, mas vamos adorar, aleluia, o Deus que fez o céu, mas também fez toda a terra e tudo o que nele há. Porque Moisés vai dizer isso? O nosso pastor Flávio disse, e eu tenho compreendido isso alguns dias atrás. Quando eu leio, quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo vai dizer que primeiro, antes de Deus dar para Paulo o ministério da reconciliação, Deus primeiro reconciliou Paulo. Antes de Deus nos chamar, Deus primeiro nos prepara no deserto ou fora dele. Não importa aonde Ele está te preparando, glorifique, porque é uma preparação do Deus de Israel. Porque o que Ele tem comigo e o que Ele tem contigo é grande. Moisés vai entender isso, porque um dia ele está peregrinando, pastoreando nas terras de Midian, e Moisés diz a história que ele conhecia tudo de botânica, de geografia, de economia, de plantações, de agronomia, de todas as coisas, principalmente de todos os deuses que havia no Egito antigo. Mas quando ele começa a observar a sarça que ardia e não se consumia, ele ouve uma voz que sai da sarça e começa a falar com ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Eu quero trazer uma iluminação da palavra de Deus para a minha e para a tua vida. E para isso eu quero pedir que você coloque a mão, se possível, do lado do teu peito direito. A terra não era santa porque geograficamente era preparada, não. A terra se fez santa porque a presença de Deus desceu sobre aquele lugar. Nós não somos santos pelas nossas boas obras. A nossa terra, ela é santificada porque um dia Deus achou graça e desceu sobre a terra. E agora Deus está nos ordenando, dizendo: descalça-te daquilo que você acha que é. Tira as tuas alparcas e as tuas sandálias, porque eu vou te vestir de novo. A Bíblia diz que quando Jesus ele se manifesta para Pedro, que está se vestindo do jeito que ele quer, está andando e se santificando como ele quer, está planejando a sua pescaria e a sua empresa de pesca do jeito que ele quer. Jesus vai chegar para ele e vai dizer no seu íntimo: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes o Senhor vai perguntar, e ele entendendo que Jesus estava o indagando, ele vai dizer: Senhor, o Senhor sabe se eu amo ou não. Jesus vai dizer para ele: Pedro, quando tu era moço, tu se vestia como tu queria, tu ia para onde tu queria, mas agora que tu venha ser velho, é outro que te veste, é outro que te santifica, é outro que te envia, é outro que te dá palavra, é outro que te capacita, é outro que te enche, é outro que te purifica, é outro que te renova, é outro que te dá os caminhos aplanados, é outro que faz a tua história acontecer. Porque agora quem vai te santificar, Pedro, não vai ser o judaísmo, mas vai ser o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Que está aqui nesta noite em nossos corações. Aleluia! Então o livro, Glória a Deus! ou a epístola aos Hebreus, segundo alguns historiadores, ele pode ser junto ou aproximar. Ele tem uma proximidade com o Pentateuco, porque ele vai trazer a memória de Israel, ele vai trazer luz. Tanto é que no livro de aos Hebreus está escrito que as coisas da antiga aliança era apenas sombra
daquilo que havia de acontecer. O livro e a Epístola aos Hebreus é tão completa, porque ela vai nos falar, aleluia, de algo que é não desta vida, mas vai nos falar e nos revelar algo mais profundo, que é de cima e que é do céu. A palavra, ela estava sendo escrita para cristãos, gentios, mas principalmente um grupo de judeus esses que a maioria não estava em Jerusalém na sua época em que foi escrita, talvez no ano 70, foi escrita a Epístola aos Hebreus, mas diz a palavra que o Espírito de Deus toma o escritor de aos Hebreus para orientar uma determinada igreja em um determinado local, aleluia, de que eles deveriam ter uma total atenção. E no capítulo de número 1, ele vai nos relatar dizendo: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, agora ele tem nos falado pelo Filho, chamado Jesus, a qual ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Deus antigamente falava pelos profetas, mas para a igreja de hoje ele fala pelo próprio Filho, pelo próprio Criador Jesus Cristo, que está em nosso meio. Porque ele está em nosso meio, porque quando João vai observar, aleluia, as igrejas da Ásia, ele vai ver que tem alguém andando no meio dos 7 castiçal. Ele vai dizer: olha, João, não tenhas medo, porque eu estive morto, mas eu estou vivo pelo século dos séculos. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, e eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Ele está andando no meio da sua igreja, se movendo em nossos corações. Aleluia! O escritor aos Hebreus está tentando mostrar para os cristãos, porque eles esperavam em Cristo, receberam Cristo como seu Salvador, mas eles esperavam Cristo de uma forma imediata. Eles, os cristãos daquela época, esperavam Cristo de uma forma repentina. Para quê? Para os relivrar, para os restaurar do pecado, para cumprir as profecias, para cumprir o que Moisés tinha falado, para cumprir o que estava nos profetas, na lei. Não, eles esperavam por uma coisa supérflua, esperavam por uma coisa desprezível, que era ser livre da mão do Império Romano, que era ser livre das perseguições. E por conta de que eles estavam sendo perseguidos, alguns começaram a pensar: não, o mundo está em uma helenização, todo mundo tem a sua liberdade de professar a fé que quer, porque o Império Romano não está perseguindo, porque o Império Romano instituiu uma única religião helenística, onde todo mundo pode ter a sua liberdade, mas somente nós cristãos é que estamos sendo perseguidos. É melhor nós abandonarmos a fé, é melhor nós deixarmos esse Jesus, porque nós não sabemos quando ele vai voltar para nos redimir e para nos livrar das mãos do Império Romano. Ou seja, alguns cristãos começaram a olhar para Jesus, olhar para a perseguição que eles estavam sofrendo, e pensavam eles em voltar para o judaísmo, para as práticas de outrora, para voltar, porque eles não queriam ser perseguidos, não queriam ser afrontados por amor da verdade. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer que havia um homem chamado João, que ele foi lançado em uma ilha por 2 motivos: por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra. Quando nós olhamos para as Escrituras, você nunca vai ver alguém defendendo a verdade e sendo aceito pelo sistema mundial. Você nunca vai ver alguém defendendo a causa de Cristo Jesus e sendo bajulado e recebendo tapinha nas costas. Você vai ver sempre alguém defendendo a verdade e sendo levado ao
quando ele está sendo apedrejado, ele cheio da santificação do Espírito, ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. E quem vive em santificação, ele pode ser perseguido nesta vida, mas ele consegue ver o céu aberto. Estevão começa a dizer: eis que eu vejo, o céu está aberto e o Filho de Deus está à direita do Pai. Aleluia, porque Estevão estava sendo direcionado pelo Espírito para viver uma vida de santificação e observar o céu pelo lado de dentro. Glória a Deus. Aleluia. E quem zela pela verdade do Evangelho é aceito na terra, mas no céu. Veja que Paulo está passando com Silas em um determinado local, se não falha a memória, na cidade de Éfeso. E os homens vão olhar para eles, que eles têm poder de Deus, que cura, que liberta, que transforma. E obviamente que não é eles quem faz, mas é o Espírito de Deus que está neles. O seu espírito de Cefa vai falar assim: eu quero esse poder. Só que eles vivem uma religiosidade. E quem vive em religiosidade não conhece o céu. Aleluia. Eu quero esse poder. E eles vão agora fazer um teste. Chega para um endemoniado e vão expulsar. Eu esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. Só que Paulo tem intimidade com o céu. Aleluia. Paulo mesmo em pecado, porque ele mesmo vai dizer: que miserável homem que eu sou. Ele está reconhecendo a sua depravação total. Porque quando eu quero fazer o bem não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O poder não está em nós, mas você é uma agência livre. O que é uma agência livre? Você tem vontade, você faz escolhas, você tem o caráter moral de Deus. Ninguém alcança a salvação pelas suas obras, mas você sendo uma agência livre, aleluia, você pode escolher, porque o caráter de Deus está em você, e você pode, aleluia, escolher e desejar no seu íntimo Deus. E quando você deseja Deus, Deus pela sua graça vem até você. Aleluia. Glória, pecador. E aqueles homens vão dizer: filhos de sacerdotes religiosos, aparentemente religiosos. Eles vão dizer: eu esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. Eles vão tomar uma peia tão grande, irmãos. O demônio na boca daquele homem vai dizer assim: Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é. A pergunta que o Espírito Santo faz para mim, e como disse a missionária Janaína, responda para você mesmo. Ele disse: mas vós quem sois? Eita Jesus! Porque o céu nos conhece. Deus não nos conhece por aquilo que nós fazemos, mas Deus nos conhece pela sinceridade que nós temos. E a Bíblia diz que aquele homem apanhou, foi apanhado pelos braços, porque não podia, aqueles dois filhos de Cefas, porque não podia, porque religiosidade é diferente de santidade. É verdade, Jesus. Nós vamos chegar lá. E agora o escritor aos Hebreus está tentando fortalecer o ânimo daqueles cristãos, porque eles estão pensando em voltar atrás. Eles viviam numa prática e num ritual judaico, aonde quando Deus manda Israel sair do Egito, Deus vai dar leis, estatutos e ordenanças. Mas no livro de Êxodo, capítulo 19, Deus vai dizer que Deus escolheu o povo para ser um povo distinto, separado, diferente. Aleluia. Malaquias vai dizer
dizer, e no capítulo de número 3, no versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Mas entenda uma coisa, aqui Malaquias não está falando no exterior, porque santificação não é religião. Malaquias está falando: vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Malaquias está falando de obras de justiça, que Paulo vai dizer em Gálatas, que é o amor, que é a bondade, que é a longanimidade, que é a mansidão, que é a temperança. E se você tem isso, você é alguém que tem o Espírito Santo de Deus e vive em santidade com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Os cristãos estão pensando em voltar. Então o escritor aos Hebreus vai dar umas demonstrações de que existe alguém maior e de que existe alguém melhor do que aquilo que eles viviam. No capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 3, o escritor aos Hebreus está provando para aqueles cristãos que queriam voltar atrás que Jesus, ele é maior do que os profetas. Aleluia. No capítulo de número 1, do versículo 4 até o capítulo 2 e versículo 18, ele está mostrando que Jesus é maior do que os anjos que desciam, aleluia, no tanque de Betesda. Era maior do que os anjos que se manifestavam, era maior do que os anjos que desciam na escada de Jacó, era maior, e ele é maior do que toda a criatura, porque ele não era criatura, ele é o Criador do céu e da terra. Aleluia. No capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 19, ele está mostrando aos cristãos que Jesus é maior do que o próprio Moisés, que os havia tirado da terra do Egito. Moisés vai dizer: o Senhor vai levantar um varão semelhante a mim, e aquele que ouviu e olhar para ele não será confundido. Jesus é maior que os profetas, Jesus é maior que os anjos, e Jesus é maior que Moisés. No capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, ele vai mostrar que Jesus é maior do que o general Josué, porque ele é o general dos generais. Ele não entra em uma batalha para perder, e mesmo antes de entrar, ele já é vencedor, ele já é Senhor. Aleluia. E o escritor aos Hebreus estava dizendo: vocês estão querendo voltar para uma coisa que é pequena, mas eu estou mostrando a vocês uma coisa grande. No capítulo de número 4, no versículo 14 até o capítulo de número 7, ele mostra para os cristãos dali que Jesus é maior do que Arão e o seu sacerdote. Escute o que eu vou te dizer: Arão pegava o pecado do povo e entrava no Santo dos Santos uma vez no ano para oferecer o sacrifício, porém Arão voltava amarrado em uma corda com um sino. Aleluia. Porque se ele entrasse em pecado, Deus o mataria. Mas existiu e existe e está aqui o sumo sacerdote, que ele veio como cordeiro, ele entrou no Santo do Santo. Aleluia. Ele não ofereceu nada, mas ele se ofereceu, e quando ele se ofereceu, diz a palavra que o véu do templo se rasga de alto a baixo, e agora permite os cristãos daquela época e de hoje também entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Era Jesus, o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós chega no capítulo de número 10, nós vemos o escritor aos Hebreus tentando fortalecer a fé dos cristãos, para que eles permanecessem na fé, que não voltassem atrás, que não desanimassem. E no capítulo 10, no versículo de número 38, ele vai dizer: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, ele virá,
história, é onde a página vira, porque agora Ele não está falando só daqueles que herdaram o reino pela fé. Ele não está falando só de Cristo Jesus, mas Ele está falando da própria palavra encarnada. E no capítulo 11 Ele vai dizer para os cristãos que a fé não é algo visível, não é algo palpável, não é algo que se vê com os olhos natural, mas é algo que se vê com os olhos da fé. Ele vai dizer: ora, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova da coisa que se não vê. Porque se nós não estamos vendo, nós esperamos com paciência, mas se nós estamos vendo e nós temos nas nossas mãos, nós já desfalecemos por ter aquilo que nós esperávamos. Mas quem espera o que não vê, espera com fé e espera com paciência, aleluia, porque fiel é quem prometeu. Glória a Deus. Ainda no capítulo de número 11, ele vai dizer: ora, pois, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Aleluia. E que é galardoador daqueles que o buscam. Glória. E ele vai começar a falar dos heróis da fé. Ele vai começar a relatar daqueles que herdaram o céu, não porque queriam voltar para o judaísmo, não porque queriam abandonar a fé, mas pela fé Moisés rejeitou todo o ouro do Egito, toda a glória do Egito, porque pela fé ele via uma glória maior. Pela fé ele ficou firme como que vendo o invisível. Pela fé muitos foram cerrados ao meio. Pela fé Raabe recebeu os espias e foi livre. Pela fé, aleluia, muitos foram martirizados e o seu sangue clama até hoje. Dito essas coisas, o escritor aos Hebreus vai chegar no capítulo de número 12 e agora ele vai fazer uma orientação para os cristãos daquele local que estão sendo observados por três distintas espécies. A primeira espécie que vai observar, aleluia, são os demônios. A segunda espécie que vai observar são os anjos. A terceira espécie que vai observar são as pessoas. Você, meu querido irmão e irmã, é observado por anjos, por demônios e por pessoas. Veja que quando, aleluia, os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, Satanás vai também. E quando Satanás vai, Deus vai dizer: observastes o meu servo Jó? E é assim porque tu tem dado tudo. Só que Jó tinha fé. Jó tinha fé. Jó vivia em santidade. Jó era alguém que cria no impossível. Jó era alguém que acreditava no poder da palavra. Tanto é que ele vai dizer no capítulo 19, versículo 25, mesmo na aflição, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor ele vive, e por fim vai se levantar ao meu favor, vai se levantar sobre a terra. Quem zela pela palavra, quem zela pela verdade, ele pode ser esquecido, rejeitado, perseguido na terra, mas o céu se abre para poder o defender. Há um advogado que defende aquele que luta pela verdade. Há um advogado que pleiteia as tuas causas. Há um advogado que está, aleluia, diante do trono e está dizendo: olha, ele pecou, mas ele se arrependeu. Ele pecou, mas eu tenho justificação. Ele pecou, mas ele quer andar em santidade. Ele pecou, mas ele quer andar em temor. E Deus vai e justifica. Demônios observam, anjos também observam. Visitaram Abraão e outros textos mais. Pessoas observam. Quem nunca no seu trabalho, até mesmo na sua casa, nunca ouviu dizer: tu é crente assim? Três classes de testemunhas. Capítulo 12, o escritor
escritor aos Hebreus está dizendo para os cristãos: vocês estão sendo observados pela sociedade pagã e pelo Império Romano. Portanto, não tirai o olho de Jesus, que é o autor e consumador da vossa fé. Perseverai, porque Ele vos tirou das trevas para a sua luz, e Ele vos fez participantes da sua santidade. A Bíblia diz no capítulo 12, no versículo 10, na parte B, que Ele introduziu-nos, Ele nos chamou, Ele nos colocou, Ele nos introduziu na sua santidade e no reino da sua glória, porque nos tirou das trevas com a sua mão poderosa, com a sua misericórdia. Quando Ele chega no capítulo 12, no versículo 12, Ele vai dar uma orientação mais para aqueles que estavam desanimados, que estavam pensando em voltar atrás. Ele vai dizer: dita pois todas essas coisas, orientando-vos com todas essas coisas que eu vos falei. Ele vai dizer: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ele estava dizendo para os cristãos: volte às orações, volte à humilhação, volte a buscar a presença do Senhor, porque o judaísmo, o paganismo, a religiosidade não pode salvar-te, não pode redimir-te, mas em Cristo Jesus você é introduzido na santidade de Deus. Como Jesus ora em João 17, Ele não vai orar pelo mundo, Ele não vai orar pelas todas as pessoas do mundo, mas Ele vai orar pelos seus escolhidos, pelos seus eleitos antes da fundação do mundo. E se você não acredita, eu quero dizer nesta noite que Jesus te elegeu antes da fundação do mundo. Jesus te escolheu, e Ele vai dizer: eu não peço pelos do mundo, mas eu peço por aqueles que do mundo tu me deste. Eles não são do mundo, por isso eles são perseguidos. Se você está sendo perseguido pelo Evangelho e pela verdade, é porque você não é do mundo, você é da glória. Mas se você não é perseguido, é porque você não é da glória, é porque você é do mundo. Corra depressa e venha para a presença de Jesus, para Ele te introduzir na sua santidade e te introduzir na sua glória. Glória! O sumo sacerdote não está orando pelo mundo em João 17. Ele está orando pela sua igreja. Glória! Ele está orando por você. Ele está orando por mim. Aleluia! Ele vai dizer: eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Glória! Do mundo não são, por isso o mundo os persegue. Porque se eles fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Está sendo odiado pelo mundo, se alegre. Você não é do mundo. Aleluia! Está sendo amado pelo mundo, cuidado, você não é do céu. Desse jeito! Corra depressa, para que Ele possa te introduzir na santidade. Jesus faz esta oração, e no capítulo 17, no versículo 17, Ele vai dizer: santifica-os na verdade. Ele vai concluir dizendo: a tua palavra Aleluia! é a verdade. Aleluia. Nosso pastor aqui nos diz, e é um dos meus discipuladores, Deus usou para dizer que os nossos achismos, o que nós aprendemos, o que nós pensamos, o que nós achamos, não nos leva a Deus. Religiosos, conhecedores de toda a Torá, de capítulo por capítulo, de vírgula por vírgula, de versículo por versículo, foram até Jesus. Saduceus e fariseus, e para nós ganharmos tempo, foram falar de uma mulher que teve 7 maridos, e numa ressurreição de quem seria. Jesus disse o quê? Errais por não examinar as Escrituras. A humanidade erra, os religiosos que dizem que são cristãos erram,
santos e erramos, porque nós não temos fome de Deus e da palavra de Deus. Aleluia. Porque quando nós passarmos a ter fome de Deus e fome da palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos limpar como o sabão do lavador. A palavra vai nos purificar. A Bíblia diz que Deus chama o homem por nome de Jeremias, e não me lembro o capítulo, e quando ele começa a querer parar de pregar em Jerusalém, porque ninguém queria ouvir a palavra que ele pregava, a palavra diz que quando ele queria parar de pregar, aleluia, era como se fogo queimasse nos seus ossos, e quanto mais ele queria parar de pregar, mais o fogo ardia, para que ele pregasse a palavra da verdade, aleluia, porque não tem como você fugir da verdade. Uma vez que você conhece a verdade da cruz, você não consegue mais engolir qualquer coisa que te oferece, aleluia, pela sua goela. Uma vez que você conhece Jesus Cristo, a palavra genuína, você não acredita em toda a profecia, você não acredita em toda a bênção, você não acredita em todo o manto, você não acredita em toda a vitória, você não acredita em tudo, mas você, pelo Espírito de Deus, faz como a igreja de Bereia e passa pelo crivo da Escritura, porque se a Escritura dizer que é, se a Escritura dizer que não é, não é. Paulo está escrevendo para os irmãos de uma igreja por nome de Corinto. Havia um tempo dedicado, aleluia, aos deuses pagãos da época, só que no final de 2 Coríntios capítulo 13 e no versículo de número 8, ele vai dizer para aquelas pessoas, tanto para os poderes políticos da época, como para os religiosos, como para os leigos, para os nécios, para os sábios, para os indoutos, para todos, ele vai dizer: nada nós podemos contra a verdade, se nós não estivermos na verdade. O que santifica-nos é a palavra, o que nos purifica, o que nos lava, aleluia, é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o general Josué começa a instruir o povo para andar na terra, Josué vai receber a instrução que Josué vai receber é esta: pule, marche, robe, não leia mais a Bíblia, porque eu sou na tua vida. Pule, marche, porque como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Solta a profecia dentro de Israel do jeito que você quiser. Não, a instrução de Deus para Josué foi: medita no livro desta lei, de dia e de noite, porque se você fizer isso, você vai prosperar, e o povo também vai prosperar, para eles herdar aquilo que eu vos prometi. É preciso meditar na palavra. Josué começa a meditar, e se você quiser abrir no capítulo 3 de Josué, ele vai receber a palavra de Deus, e Deus vai dizer: santifica o povo hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Levante a mão para receber esta iluminação da palavra do Senhor. Santificação nós não recebemos do dia para a noite. Veja que no capítulo 12, no versículo 14, está dizendo: seguir. Seguir não é algo que você vai pegar e pronto. Seguir é algo contínuo, é ir atrás, é continuar incessantemente. Deus está dizendo para Josué: o povo precisa que eu faça milagre, o povo precisa se santificar, precisa ler a palavra, precisa estar sendo instruído, precisa andar pela minha vontade, porque se não andar pela minha vontade, pela minha palavra, não há milagre, não há chuva, não há, aleluia, poder do céu. É preciso estar de acordo com a palavra. Santifica hoje, porque amanhã tem maravilha. Santifica hoje, que amanhã tem milagre. Santifica hoje, que amanhã tem poder. Santifica hoje, que amanhã tem unção, tem batismo com o Espírito Santo. Santifica hoje, que amanhã tem cura. Santifica hoje, que amanhã tem portal.
Cristo. Só que quando está fora da palavra, eu não consigo acreditar de um Deus que não tenha ordem. Para você que está online, receba. Eu não consigo acreditar de um Deus que ele fia a sua palavra. O Deus de Israel vai prometer para Moisés, e não tendo nada para colocar acima de si, ele vai colocar acima de si, aleluia, para Abraão. Ele vai prometer dizendo, aleluia, para Abraão. Ele vai dizer, não tendo nada para jurar por si mesmo, e porque não pode jurar, ele coloca a sua palavra acima de si mesmo. Deus não fere a sua palavra para cumprir o desejo do nosso coração. A palavra é fiel, a palavra é verdadeira, a palavra é eficaz, a palavra é uma espada, a palavra é viva, a palavra penetra, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra restaura, a palavra dá poder, a palavra ressuscita, a palavra renova, a palavra faz milagre, a palavra enche, a palavra capacita, a palavra envia, a palavra restaura, a palavra renova, a palavra dá capacitação do céu para nós. Glória, glória, aleluia. Se não a palavra, não é Deus. Oh, glória. Quem quer que eu pare e diga amém? Ei, Vamos continuar. aleluia. Um dos homens mais respeitados atualmente no Brasil, Reverendo Hernandes Dias Lopes. Se você não escuta, eu te aconselho a escutar. Ele diz o seguinte, preste bem atenção: aonde a palavra não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Eita glória. Aonde a palavra não tem voz, a mensagem da cruz, nós não devemos ter ouvidos. Aleluia. Quando nós chegamos no versículo de número 14, ele vai dizer para os cristãos: segue, buscai, procurai a paz com todos e a santificação. Aleluia. Seguir é algo contínuo. Ninguém é melhor do que ninguém. E eu vi uma postagem no canal desta igreja, e a frase dizia o seguinte: a santificação é um processo contínuo de quando Deus nos chama a entrarmos na glória. Oh, glória. Isso é santificação. Santificação é um processo, não é um ritual. A religiosidade ensina e vive e prega aí fora que santificação é um ritual exterior. Estar bem vestido, estar bem calçado, falar bem. Assim é a religiosidade. E nós vemos que quando Jesus confronta os escribas e fariseus, vemos que santificação é algo diferente. Aleluia, Pai. É algo de dentro para fora. É glória a Deus. Aleluia. Só que isso você não alcança apenas uma vez. Você tem que seguir. Seguir. Oh, glória. Aleluia, Seguir. Pai. Aleluia. Seguir quem? João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Seguir quem? Jesus. Nós não podemos seguir pastores, Glória a Deus. instituições Aleluia. religiosas. Temos que nos congregar, respeitar nossos pastores, amar, cuidar, zelar por Glória a eles, Deus. principalmente quando eles zelam da sua vida com a verdade. Aleluia. Aleluia. É verdade, Senhor. Já vou Aleluia. terminar, mas outro dia eu disse em uma live que eu estava fazendo, nosso pastor Damião entrou e eu fiquei maravilhado.
por esse propósito. Porque é muito difícil, ou quase nunca, você vai encontrar uma igreja, ou um pastor, ou uma liderança que coloca um propósito desse para a sua igreja. Sabe o que isso significa? Ele não está preocupado com o teu dízimo. Ele está preocupado em preparar a tua Glória vida a Deus, para você aleluia. entrar no céu. Por isso, cuide do seu pastor quando ele zela pela verdade da sua alma. Aleluia. Glória a Seguir Deus. algo contínuo. Seguir o quê? A paz com todos. Todos aqui não é algo obrigatório. Se você abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 12 e no versículo 18, você vai entender claramente que você não pode estar, aleluia, buscando alguém que está te apredejando, te rejeitando uma amizade, mas você precisa ter uma vida de ter paz com o teu vizinho, Glória, de ter paz com o glória, teu aleluia. próximo, de ter paz no teu trabalho. Quando as pessoas chegam, aleluia, quando você chega no trabalho, as pessoas sentem aquela alegria, sentem aquele prazer que você está, porque você está trazendo a paz, você está trazendo a harmonia, você está trazendo a comunhão. Por quê? Porque você está seguindo a luz, e quem segue a luz é algo, aleluia, que é paulatinamente. Se eu sigo a luz e se eu ando na luz, eu tenho a paz de Cristo, e aonde eu vou, a luz vai brilhando, e as pessoas que estão em treva vai contemplando e vai entendendo. É isso que o Espírito está dizendo. Segue a paz com todos, aleluia. Tem pessoas que ela não segue a paz, que ela não segue a luz, que não segue a Jesus, e quando ela chega, todo mundo se entristece. Um vai para um lado, outro vai para outro, porque não medita na palavra, irmão. Quando você chega na casa de um crente que é Bíblia, quando você senta do lado dele, a primeira coisa que ele faz não é falar de João, de Maria, de A, de B, ele vai falar: ei, Jesus é maravilhoso, Jesus é rei, o mundo foi uma bênção ontem. Ei, olha, tem um texto bíblico aqui, tem uma palavra aqui, olha, porque ele anda na luz da santidade, ele anda na palavra, ele anda em santificação. Mas tem aquele que quando chega na tua casa, ou tu chega na casa dele, ele não tem prazer nenhum em Jesus. Aí quando ele entra, tu já entra pro quarto, fecha a porta, tu já sai, é aquela tribulação, aí aquela paz, começa a briga, começa aquela murmuração. Por quê? Porque não anda na luz, anda em treva, não tem Jesus, não anda em santificação, já deixou Jesus para trás e está vivendo na religiosidade. Tem nome de crente, mas não é crente, tem aparência de crente, mas não é crente, aleluia, porque o crente verdadeiro, ele segue a luz, ele segue a paz. Quando alguém olha para ele olha no olho, há um brilho, há um resplendor, há alegria. Quando ele abre a boca, o coração de alguém se alegra, porque ele está andando em santidade, está andando na luz. Glória a Deus. Aleluia. Deus grande. E a santificação, Grande. Aleluia. sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala mais, Jeová. Aleluia. Glória a Deus. Santificação. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Alguns no mundo secular que santifica imagens, Glória a Deus. Deus porque grande. determinada pessoa operou um milagre e eles não entendem, porque eles estão na treva e não estão na luz. Aí vai dizer: vamos beatificar fulano de tal. Aí eu pergunto: se fosse santificar os pastores que Deus usa, os Glória a pregadores, Deus. iríamos andar batendo em imagens. Glória a Deus. Aleluia. Santificação não é algo religioso. Existem pessoas que pensam assim: eu vou para o culto de ensinamento hoje, porque se eu não for, vai acontecer isso, o pastor vai ver que eu não estou lá, a minha carteirinha não vai ser carimbada, e talvez eu não Glória a participe da Santa Ceia, e eu preciso usar uma gravata tal, preciso usar uma roupa tal, eu preciso Que diminua cada vez mais, Senhor. uma roupa correta.
Existem algumas vestes que não cabe a nós. E aperta o cinto que vai doer, eu já vou terminar. Glória a Deus. Nós estamos vivendo uma época em que pessoas que se dizem santas e às vezes até assumem o púlpito do Senhor Jesus. Glória a Essas Deus, pessoas é verdade, estão vivendo aleluia. em uma religiosidade. Por quê? Mulheres que se trajam como a Bíblia diz em Isaías, capítulo de número, Jeremias 3, que as filhas de Sião, quando elas se vestiam, elas andavam cascavelando. O que nos dá a entender de cascavelar? Andavam em lascívia, mostrando as suas sensualidades. E tanto judeus em Israel, como peregrinos e outras pessoas estavam observando e pecando. Jesus, ele vai dizer, por conta dessas coisas, ele vai dizer: olha, Moisés disse que se alguém deixar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Eu, porém, vos digo, se você olhar para aquela irmã que está com o vestido colado, cascavelando dentro da igreja, transmitindo sensualidade, você já pecou e adulterou com ela. Irmão, é tantas pessoas, mulheres, que se dizem mulheres de Deus, e louvado seja Deus que aqui não tem, mas que anda transmitindo sensualidade, fazendo os homens de Deus, as mulheres pecar, fazendo com que as jovens que estão chegando agora para a fé, elas estão vendo as mulheres mais velhas que deveriam dar um bom testemunho de santidade, elas estão observando, estão chegando para a fé e vão pensar: se aquela pessoa se veste assim, eu também posso me vestir assim. Porque elas se vestem assim, porque a santidade não está dentro, é uma religiosidade apenas pelo lado de fora. Mas Jesus nesta noite está trazendo santidade ao nosso coração. O que dizer também de alguns homens que vestem aquelas camisas apertadas, aquelas calças coladas, meus irmãos, e fazem as mulheres, até mulheres de Deus, solteiras, buscando em Deus um varão, mas faz ela pecar contra o Senhor. Esses tais nunca conheceram a santidade. É porque isso na internet não dá ibope, isso na internet não dá dízimo, isso em muitas igrejas não dá dízimo, não dá pessoas, mas aqui nesta igreja, o pastor desta igreja é Jesus, e é o nosso pastor que tem zelado pela verdade. Ele não se preocupa com isso, ele se preocupa em preparar a tua alma para você entrar no céu. Glória a Deus. Do céu, dos céus, Oh, glória. dos céus. Se coloca de pé. Glória a Deus. Aleluia. No versículo de número 15, ele diz: tenha cuidado, que ninguém se prive. Se privar é se afastar, abandonar, apostatar. Os cristãos judeus daquela época estavam se apostatando da graça de Jesus, Glória a Deus. que era maior que os profetas, que era maior que os anjos, que era maior que Moisés, que era maior que Josué, que era maior do que Arão, que era maior do que Melquisedeque, que era maior do que tudo e do que todos. Aleluia. E está em nosso meio. Ele calava a Oh, sua, glória. manifestando a sua graça. Ele vai dizer para aqueles cristãos de lá: tenha cuidado, que ninguém se afaste da graça de Deus, porque graça é de graça, Aleluia. mas não é barata. Oh, glória. Graça é de graça, mas não é barata. E ele vai dar um exemplo de Esaú, que Esaú tinha um direito de primogenitura e vendeu. Que nós não vendamos aquilo que recebemos, Glória a Deus.
Porque maior do que Moisés em nosso meio é Jesus. Eita, glória. Maior do que os profetas em nosso meio é Jesus. Maior do que os anjos em nosso meio é Jesus. Maior do que Arão em nosso meio é Jesus. Maior do que qualquer sacrifício é o Cordeiro que está em nosso meio para purificar Aleluia. os nossos corações. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você que esteve nos acompanhando em nome de Jesus. E eu louvo a Deus porque esta é uma igreja chamada Filadélfia, que guarda a palavra de Deus. E você bate palma e glorifica a Jesus. Oh, glória. Aleluia. Deus abençoe, evangelista. Continue te usando grandemente nesta terra. Amém, igreja do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí? Aleluia. Deixa eu perguntar. Nós passávamos a noite inteira aqui na vigília, sim ou não, irmãos? Ouvindo a palavra de Deus. Está muito bom para a glória de Deus. Mas tem alguém hoje que quer aceitar Jesus como o único suficiente Salvador? Se tiver, levante a mão. Pastor, eu sou desviado e quero renovar a aliança com o Senhor hoje. Levanta a tua mão, vem até aqui à frente, nós vamos estar orando. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso agradecimento a todos os irmãos que estiveram conosco nesse quarto dia, né, desta campanha, desse propósito. Ao pastor Flávio, Deus abençoe. Ao pregador da noite, evangelista Jefferson, Deus abençoe. A diaconisa, né, Márcia, em nome de Jesus, Deus abençoe. Depois a gente pega o contato aí, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe o irmão Carlos, que veio pela primeira vez também. Venha mais vezes buscar a presença de Deus. Vamos para o nosso lar abençoado nesta palavra, em nome de Jesus. Glória. Porque a palavra está acima de tudo. Amém, igreja? É a palavra que me abençoa, é a palavra que te cura, é a palavra que te renova. Quinta-feira, às 19h30, estaremos aqui em culto de libertação, orando por tua vida mais uma vez, se assim o Senhor permitir. Agradecidos a Deus, Senhor Deus amado, poderoso, nós somos gratos a Ti, meu Pai amado, por mais um dia, meu santo Deus, se concretizando e recebendo de Ti, meu Pai amado, o renovo, a santificação, a purificação, através da Tua palavra santa e verdadeira. Leva-nos na Tua paz. Abençoe, meu santo Deus, todos que estiveram conosco nesta noite, que estiveram presentes, aqueles que nos acompanharam pela live. Que o Senhor esteja abençoando através das sagradas escrituras que foi, meu Pai amado, ministrada nesta noite. Leva-nos na Tua paz, nos cubra com as Tuas fortes poderosas mãos, nos guardando a cada dia, fazendo o Teu querer e a Tua vontade sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Tua mão estendida, sinal de vitória. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão consoladora do Espírito Santo repouse sobre cada coração que está presente desde agora para sempre. Amém. A paz do Senhor está encerrada para a glória de Deus. Encerrado.